Boa noite a todos, que a paz do amigo Jesus nos envolva, nos incentive sempre, busca do conhecimento e a prática do bem. A doutrina espírita, quando foi lançada por Allan Kardec, na verdade foi em 1857, e começou a se propagar, né, uma coisa nova, uma proposta nova. Muitas pessoas tomavam conhecimento, alguns aceitavam e outros não, o que é muito natural. Mas ao longo do tempo causou um certo impacto na sociedade francesa, principalmente em toda a Europa, mas como foi lançado na França, ali causou impacto pela proposta que trazia. Então, a doutrina dos Espíritos, ela tem esse início com o Livro dos Espíritos, publicado por Allan Kardec em 1857. E, naturalmente, teve vários desdobramentos, muitas pessoas tomaram conhecimento e passaram a aprofundar os estudos e o conhecimento, porque a doutrina espírita ela é um caminho, é uma proposta para o ser humano na encarnação terrena. Dentre os várias pessoas que se dedicaram e aprofundaram o estudo da doutrina, fazendo divulgação, um deles se destaca, Leon Denis. É um nome bastante conhecido, mas que ele foi um grande divulgador da doutrina dos Espíritos. Desculpe, ele é nascido em 1846, desencarnou em 1927. Em 1846, e com 18 anos, 1864, é que ele conheceu o Livro dos Espíritos. Já havia sido lançado em 57. Tomou conhecimento e descobriu ali algo que ele se identificava, essa proposta da espiritualidade e etc., transformando-se, tornando-se um dos grandes e principais divulgadores do espiritismo. Eu anotei aqui para ficar um pouco melhor para nós entendermos. Leon Denis foi um filósofo, escritor e médium espírita francês, conhecido como o apóstolo do espiritismo, por consolidar e divulgar a doutrina após Allan Kardec, defendendo a imortalidade da alma e a ética espiritual, sendo um dos maiores expoentes do pensamento espírita. Então, através de obras, de livros, pesquisas, jornais e os meios de comunicação da época, né, sem televisão e sem internet, outros meios, era o jornal principalmente, e os livros. Ele lançou vários livros de estudo sobre vários aspectos, entre eles esse que é o tema da nossa palestra, né, que é As Potências da Alma. Potências da Alma é um dos livros que ele lançou. Tem outros, como O Problema do Ser, Destino e da Dor, No Invisível, O Grande Enigma e outros livros também, que aprofundam bastante a questão mais filosófica do entendimento, do envolvimento, né, do alcance do Espiritismo nas nossas vidas. Então, esses divulgadores fizeram a diferença, e entre eles Leon Denis. Então, é importante que se nós tivermos acesso, né, a livros, e hoje está bem mais fácil, quem quiser realmente conhecer o pensamento de Leon Denis, algum dos seus livros vai nos ajudar muito para que nós possamos entender um pouco mais. Nós vamos falar um pouco mais sobre esse livro, As Potências da Alma. Que seriam as potências da alma, né? Allan Kardec faz uma diferenciação logo na introdução do Livro dos Espíritos, em que foi feito esse questionamento, né? Alma, espírito, quem é quem, o que acontece? Para quem vai ler e estudar o Livro dos Espíritos, vai encontrar essa diferenciação. Espíritos são os desencarnados, o mundo espiritual em si.
E o espírito encarnado, no nosso caso, ele chama de alma. Mas nem sempre isso segue rigorosamente, apenas uma diferenciação. Aqui, por exemplo, as potências da alma está se referindo a nós encarnados e a desencarnados. Allan Kardec tem algumas frases, muitas informações, mas algumas frases que nós lembramos que nos ajudam a entender um pouco mais. Por exemplo, os espíritos são pessoas sem corpo. Não têm todo o conhecimento, não detêm toda a sabedoria. E nós, no caso, somos espíritos com corpo, então nós estamos encarnados. Essa é uma sequência natural que se repete enquanto a humanidade tiver essa necessidade de estar passando por essas experiências. Nós estamos na encarnação pela necessidade de aprendermos a utilizar os nossos potenciais e tratarmos do dia a dia das nossas capacidades e das nossas dificuldades. Para isso, nós precisamos estar em relação com a sociedade, com pessoas, para que nós possamos realmente colocar em prática a proposta que nós trazemos já há mais tempo para podermos enfrentar as nossas dificuldades e, ao mesmo tempo, melhorar e ampliar o nosso relacionamento, as nossas convicções com aqueles que fazem parte da rotina do dia a dia nossa. Nós, os espíritos. Uma outra questão importante é que os espíritos, qual a ideia que nós temos dos espíritos, né? Que também são questões que estão lá no livro dos Espíritos, e a gente cita, Allan Kardec levantou essa questão também, né? Então, os Espíritos colocam de maneira bem clara, espírito e inteligência são a mesma coisa. Nós que temos a inteligência, nós somos o espírito. E esse espírito tem um corpo, é um ente, é uma pessoa, é um indivíduo. Temos capacidades. Leon Denis chama as potências da alma. São capacidades que nós temos de realizar as nossas tarefas propostas para essa encarnação. Por exemplo, restabelecer relações afetivas que foram rompidas há muito tempo, talvez por problemas gravíssimos, mas que hoje, retornando na reencarnação, nós vamos enfrentar as mesmas situações agora numa situação diferenciada, onde eu estou com uma capacidade maior de realização após esse primeiro degrau, segundo degrau de evolução espiritual. Então, à medida que nós vamos evoluindo, e para evoluir nós precisamos usar as potências da alma, que eu poderia dizer as ferramentas da alma. Nessas ferramentas, vou usar essa expressão também, nós temos uma que se destaca em primeiro lugar, é a vontade. A vontade é um recurso do espírito. Nós precisamos estabelecer propostas na vida e temos que utilizar a vontade como uma ferramenta de realização. Senão eu fico acomodado e não realizo, não faço, não estou agindo, porque eu estou com pouca vontade. A minha vontade está enfraquecida. Eu sou, muitas vezes, submisso ou direcionado por pessoas, porque a minha vontade não resiste. Uma outra vontade de uma outra pessoa se impõe sobre mim. E eu aceito. Eu não tenho uma reação, a minha vontade está enfraquecida, eu não estou utilizando a ferramenta. Jesus toca nesse assunto lá há 2 milênios.
quando ele fala, ou como no Evangelho fala, a fé que transporta montanhas. A vontade seria a fé raciocinada. A fé em si não é boa e nem é ruim, mas quando eu estou utilizando o raciocínio para entender, e estou utilizando esse recurso para realizar, então a fé é a própria vontade em movimento. E ele diz nessa passagem, fé que transporta montanhas, muito conhecida. Se tivéssemos, não temos, se tivéssemos, a nossa fé é do tamanho de um grão de mostarda. Não sei se todos conhecem a mostarda, é uma leguminosa, como a couve, a alface, é uma leguminosa. E ela dá uma semente, naturalmente, mas para pegar a semente tem que ter um bom olho, senão não pega, é pequena. Ou seja, se nós tomarmos como comparação um grão de arroz, arroz que nós conhecemos, partir no meio, e depois no meio de novo, uma das partes, depois daquela parte, partir no meio de novo, vai ficando pequenininha e é maior que o grão de mostarda. Agora, olha a imagem, a comparação de Jesus. Se vocês tivessem a fé do tamanho do grão de mostarda, já movia uma montanha. Ele não está desmerecendo nenhum de nós, mas está dizendo uma verdade. Porque quando nós queremos, nós realizamos. E isso se refere à nossa vida como um todo. Porque se eu não tomar a frente, não tomar uma decisão, e aí entra uma outra capacidade, uma outra ferramenta, o livre-arbítrio, onde eu decido fazer ou não fazer, realizar ou não, caminhar ou parar, enfrentar ou fugir. Estamos fazendo isso todo dia. Porque nós, espíritos encarnados, precisamos exercitar diariamente essas capacidades. Porque só depois que nós desenvolvermos essas capacidades do próprio espírito, são capacidades nossas, é que nós vamos dar um passo a mais na evolução espiritual, que é exatamente a proposta da reencarnação. A prática no dia a dia, o realizar, o fazer, o decidir, avaliar a nossa consciência, outra ferramenta que temos, no momento, relacionar com o Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta como é que alguém vai ter conhecimento, ou realmente tem, sobre as leis universais. Como é que eu vou saber se eu estou fazendo certo ou errado? Como é que eu vou realmente ter certeza que eu estou no caminho certo? Eu posso estar crente que estou no caminho certo e não estou fazendo a coisa certa. Não é intencional, apenas eu não estou fazendo. Mas os Espíritos respondem, as leis universais estão na tua consciência, gravadas. Porque cada vez que nós temos uma atitude, um ato, uma palavra, uma ação, naquele instante eu já sei se eu fiz o que eu deveria ou eu dei aquele empurrãozinho que não deveria. Mas fiz do mesmo jeito. Ou seja, não fiz a coisa correta. Eu sei isso. É um sentimento íntimo. A consciência é uma coisa íntima. A vontade, ela é íntima e é exterior. Porque a vontade eu quero, eu tenho que decidir sobre isso, mas a minha realização pode ser algo exterior ou pode ser interior. Preciso perdoar fulano. Sabe aquela mágoa que a gente não guarda? Mas acontece. E eu decido que eu não vou resolver agora. Eu decido que eu não quero. Estou com pouca vontade. Porque o outro vai olhar para mim, eu não vou saber o que dizer. Eu vou dando várias saídas laterais. Eu preciso fazer, eu tenho que fazer, eu sei o que eu tenho que fazer. Não preciso esperar que o Criador me mande uma lista. Eu já tenho consciência dessa lista. E nesse caminhar, nós somos ainda capacitados
a gerar pensamentos. O pensamento é gerado por nós, de acordo com a minha decisão, livre-arbítrio, de acordo com a minha consciência, de acordo com a minha vontade. Eu vou gerando o pensamento, eu sou um gerador do pensamento, porque eu vou gerar uma imagem. Nós todos geramos imagens que se propagam no universo. É isso que a espiritualidade nos diz quando eu sei o que tu pensas, eu sei o que tu queres. E às vezes nós não expressamos, mas nós pensamos firmemente e compartilhamos o nosso pensamento com todo o mundo espiritual. É algo que sempre acontece, talvez a gente não tenha percebido, mas por isso muitos espíritos, pessoas sem o corpo, se agregam aos nossos projetos, se aproximam de nós, com várias situações, com vários propósitos. E nós, seguidamente, aceitamos. Pode ser bom, mas pode ser ruim. Pode ser ruim porque quando uma pessoa desencarnada se aproxima de mim, nem todos nós sentimos, nós percebemos, mas estamos tão acostumados que às vezes achamos que é só nós que estamos pensando sozinhos. Mas tem alguém que está se unindo junto a mim. E aí depende. Se eu estou gerando pensamentos no bem, por afinidade, leis gerais, espíritos que vibram no bem vão se associar a mim, estamos todos no bem, né? Mas nem sempre nossos pensamentos são tão construtivos, são tão bons. Eventualmente estamos contrariados, e aí geramos pensamentos do tipo, nem vou dizer porque todos nós sabemos, né? Ficamos contrariados, guardamos a mágoa, já prevendo um dia dar o troco, então, tipo de coisa que é bastante comum na humanidade. Então, isso que eu estou pensando, meu pensamento é criador, eu estou mostrando esse pequeno vídeo do meu pensamento para o mundo espiritual. Para o mundo todo. Todo o mundo espiritual sabe o que eu penso. Basta que alguém que se interesse foque o seu pensamento no meu, e aí passa a ver as imagens, porque nós geramos imagens sobre nós mesmos. É algo espetacular, porque nós estamos gerando o filme da nossa vida, com todos os detalhes. Decisões equivocadas, momentos de desânimo, vontade abalada, decisões que não tomadas, indecisões para todo lado, está tudo gravado. E nós haveremos de relembrar essas gravações, porque isso elas existem, para num futuro próximo, numa proposta nova, nós podemos resgatar e saber, olha aqui, eu cometi esse erro aqui. E aí nós viemos para a reencarnação para resgatar aquela situação, corrigindo. Se o erro foi meu, responsabilidade de correção não é do outro, é meu. Vou largar na mão de Jesus para resolver tudo. Honestamente, ele não resolve e devolve ainda, né? Ele não resolve e devolve. O problema é teu, não fui eu que cometi, então estou te orientando, mas é tu que vai ter que resolver. É assim que acontece. Nós estamos nesta vivência que o Leon Denis aprofunda nesse estudo do livro As Potências da Alma. Mas nós temos uma meta, um propósito, que é a prática do amor ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, esse propósito está para nós a meta a ser alcançada. Às vezes, alguns companheiros consideram, mas tudo isso é muito difícil de fazer. Concordamos. Bom, primeiro que é possível, não é impossível. Segundo, que é a meta que nós precisamos atingir na encarnação.
Não é que nós já estamos fazendo. Claro que nós não estamos fazendo, não que eu vá desmerecer a capacidade dos senhores e das senhoras, mas se nós já tivéssemos feito isso, nós estávamos em mundos mais evoluídos. Estamos no planeta Terra por quê? Aqui, segundo os espíritos, a grande maioria, para não dizer todos em absoluto, a grande maioria está em provas e expiações. As expiações, eu acho que é fácil de entender, né? Os sofrimentos que batem à nossa porta, porque a lei divina disse, olha, vai bater na tua porta e vamos ver o teu desempenho. Não é um castigo, é uma proposta de solução de problema. E isso é a expiação. Nós temos que passar por isso porque estamos num processo de resgatar faltas passadas. Mas tem a prova, a provação. O espírito não precisa mais vir para a reencarnação. Porque ele já resolveu os seus problemas. Mas, consciente agora com outra visão da situação, pede a Deus, implora aos amigos espirituais que ajudem a ele conseguir uma reencarnação sofrida em certas situações, porque ele sabe como enfrentá-la e poderá ajudar outros a enfrentar também. Não precisava. E nós buscamos isso. Porque é uma outra percepção, né? Naturalmente, no nosso, grande parte, eu não vou dizer maioria, porque eu não sei se é maioria, mas grande parte de nós quer se libertar do sofrimento. Mas o sofrimento é o nosso instrumento pedagógico. O Criador está nos ensinando por isso. E ensina assim. Quando eu sentir que está difícil, eu tenho que mudar. Para mim mudar, eu vou mudar algo que me incomoda. É o sofrimento. Quando nós estamos, ou alguém está no momento de plena felicidade, deu tudo certo na semana, aquele dia está ótimo. Eu nunca vi alguém orar a Deus para mudar aquilo. Mas eu quero que fique pior meu dia hoje. Está bom demais, eu quero piorar meu dia. Ninguém faz isso. Pelo menos eu acredito que ninguém faz. Eu não faço. Mas quando a situação está ruim, nós vamos lá. Meu Deus, me ajuda aí, que eu tenho que suportar. E aí eu tenho os recursos. Eu tenho a vontade para fazer mudar, eu tenho a vontade para mim tomar iniciativa. Eu escolho o que eu vou fazer de melhor, porque eu preciso e não porque eu quero. Uso o meu livre-arbítrio, avalio se eu estou certo ou errado com a minha consciência e boto em prática com pensamentos positivos. Quantos de nós, aqui todos já ouviram, pensamentos positivos faz bem, porque o pensamento positivo está expondo os meus sentimentos mais íntimos e sinceros. O pensamento não esconde nada, por isso que toda espiritualidade sabe o que nós pensamos. O pensamento não esconde. Se eu estou alimentando bons sentimentos, estou espalhando pensamentos com aquelas imagens do bem, da compreensão, do amor ao próximo. Por afinidade, espíritos que vibram no bem se aproximam de mim. E é isso que me dá esse ânimo. É isso que me dá a felicidade do dia a dia. E eu fico motivado, tentando ajudar alguém, uma pessoa, ou quem, dependendo da oportunidade que eu tenha. Ou seja, fazendo ao outro o que gostaria fosse feito por mim, na prática do amor ao próximo. Essa é a nossa proposta de vida. E nós ainda não realizamos, porque estamos realizando, estamos no processo da realização, das mudanças de atitudes, para que eu tenha uma nova atitude construtiva no bem, e isso vai me proporcionar o progresso espiritual. O progresso espiritual será uma conquista minha pela mudança que eu faço em mim. Deixo aquele homem velho, literalmente, deixo aquele homem velho e começo uma construção nova. Eu faço isso, eu realizo isso. É essa a nossa proposta e nós estamos realizando.
Talvez não tenhamos percebido que a nossa vontade, em alguns momentos, está um pouco abalada. Aí o que eu ia fazer, eu vou deixar para amanhã. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. É uma frase que eu ouvi há muito tempo. Né? Não deixa para amanhã o que tu pode fazer hoje, porque amanhã só vai acumular. Não deixe para a próxima reencarnação o que tu pode fazer nessa. Porque na próxima vai acumular com juros e correção. Ou seja, cada proposta, cada projeto de reencarnação, ele já é um projeto construído e nós estamos já pontuando a nossa próxima reencarnação. Porque se eu tenho algumas coisas para corrigir ou para construir, não vamos pensar só no mal, todo mundo faz o bem também. Que eu já passei por isso, já está lá no projeto. Quando eu, pela minha vontade abalada, que eu não tomo a iniciativa, que eu vou cedendo à má vontade, só vai complicar porque vai aumentar o trabalho na outra. Não vai deixar para lá e depois eu resolvo. Quanto mais tempo passa, pior fica. Então, nós estamos no momento certo. Estamos na situação própria, com as pessoas que nós precisamos estar. Mesmo que às vezes a gente não acredite. Mas estamos com as pessoas. Pode ser no relacionamento familiar? Pode. Pode ser no relacionamento social, profissional, de outras categorias ou tipos? Pode ser. Mas nós estamos no lugar certo. E aí o chamamento para que a gente possa perceber que a nossa relação, a nossa forma de nos dirigir a uma pessoa, é de estender a mão ou não, isso está contando. Tudo está contando. Porque o Criador não desperdiça tempo e quer que a gente está nos oferecendo oportunidade para nós também não gastarmos o nosso tempo, porque cada um que chega, ninguém vai ficar abalado, né? Mas cada um que chega tem seu momento, sua data de retorno. Cada um que chega tem a data de chegada e a data de saída. Na chegada recebe um corpo como esse, para ficarmos assim, perto, mais tempo, convivendo, resolvendo problemas, ajudando, construindo. Mas recebe na chegada e entrega na saída. E nós nos tornamos, então, na saída, voltamos ao estado original de espíritos livres. Espíritos livres. Por quê? Porque eu posso me deslocar no universo para qualquer lugar. Basta que eu pense, lá estou eu. A viagem no universo é outra proposta, mas é uma coisa importante. É uma experiência nova, que nós vamos nos adaptar, porque já fizemos isso centenas, talvez milhares de vezes. E estamos numa nova oportunidade, sempre uma nova oportunidade. Então, que nós realmente possamos ter essa percepção, né? Ter a percepção, entender essas ofertas do Criador, fazermos o nosso possível, não deixar para amanhã o que podemos fazer hoje, porque o tempo é importante e a nossa capacidade de realização a cada dia aumenta. E à medida então, que nós fizemos essas mudanças em nós, nós adquirimos um novo patamar da evolução espiritual, que é o objetivo maior das reencarnações. Enquanto houver a necessidade de resgate, de conserto de faltas, nós estaremos vivenciando esses momentos de reencarnação. Até que chegará um dia que fizemos as mudanças todas necessárias, então nós não teremos a necessidade de reencarnar. Mas isso é uma conquista pessoal, não será de um grupo coletivo. Cada um de nós está construindo a sua própria ascensão espiritual, a própria evolução espiritual. Estamos construindo e não pode ser diferente, porque na questão da construção, a aquisição é minha.
Mas isso só vai acontecer a minha aquisição no relacionamento com outras pessoas. Isolamento não é bom. Aliás, nunca foi. Né? Mas cada um de nós vai organizar a sua vida da forma que achar melhor. As Potências da Alma é um dos livros do Leon Denis, que tinha 18 anos quando conheceu Allan Kardec e passou a ser um grande divulgador dos fundamentos do Espiritismo, da doutrina dos Espíritos, e nos ajuda, quem tiver acesso, e aí pela internet é bastante fácil, de algum livro, pode ser esse, pode ser outro, do Leon Denis. Leiam um pouco, meditando sobre as propostas, o aprofundamento que ele faz, e nos trazendo alento, orientação, esclarecimento, para que nós possamos caminhar de maneira mais segura em direção a Deus, em direção à luz. Aqui nós vamos encerrando então a nossa contribuição, agradecendo a todos pela atenção dispensada e desejando que possamos ter um bom ano e muita paz e muita luz em nossos corações. Obrigado a todos, uma boa noite.